Olá pessoas, eu sou a Tatá e esse é o canal Um Rim Pra Mim. Hoje eu vou contar pra vocês um relato que aconteceu comigo essa semana passada. Então, se você tá afim de ouvir uma história, eu acho interessante contar e falar sobre isso, porque como eu comentei lá no nosso Instagram, que aliás é esse que tá passando aqui embaixo. Como eu comentei lá, foi uma coisa que eu ia deixar quieto, não ia falar nada pra ninguém, porque a princípio eu só estava sentindo dor de cabeça, e eu achei que é uma coisa normal, que todo mundo sente dor de cabeça, pra que eu vou, né? Já senti tantas vezes também, não é por causa disso que eu venho aqui fazer vídeo, porque eu tô com dor de cabeça. Porém, como eu disse lá, a causa dessa dor de cabeça está relacionada com o nosso assunto principal do canal, que é ser paciente renal, pessoa com insuficiência renal crônica, com as doenças renais. No caso, se você não me conhece, eu sou a Tabata, sou transplantada renal há 5 anos e 3 meses. Já fiz hemodiálise, já contei minha história aqui, se quiser dar uma olhada aí no canal que tem vídeo falando sobre isso, mas hoje essa história que eu vou contar pra vocês foi uma história de terror pra mim, que, bom, vocês vão entender. Então eu vou começar do começo. Teve um dia, do nada, eu acordei com dor de cabeça. Eu tava com uma dor na nuca atrás desse lado aqui, que é o meu lado esquerdo. Tava doendo bastante e na noite anterior eu tinha ido dormir normal, sem sentir nada. Então eu acordei com essa dor e meio tipo, fiquei o dia inteiro incomodada. Nossa, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. Mas era quase no pescoço, sabe? Era na nuca, quase no pescoço. Nesse vídeo vocês vão entender também porque que eu tô descabelada e não estou penteando o meu cabelo. Calma que eu vou chegar lá. Aí o que aconteceu? Durante esse dia eu fui sentindo essa dor e eu lembrei que eu tinha tido essa dor já anteriormente. De vez em quando minha pressão sobe do nada, eu tomo remédio para pressão também, junto com os imunossupressores, e eu pensei, minha pressão deve ter subido, mas eu já tomei o remédio hoje, então daqui a pouco passa. Inclusive, eu acredito que o último vídeo que eu gravei, eu falei isso daí, que eu tava com um pouco de dor de cabeça, naquele vídeo que eu falo sobre... Nossa, qual foi o vídeo que eu postei pra vocês esses dias? Sobre o PTH. No vídeo do PTH, eu falei que eu tava com um pouco de dor na nuca, aqui embaixo, mas eu já tinha tomado o remédio. Pronto, foi nesse dia ou um dia depois, não lembro exatamente. Eu acho que foi nesse dia que começou a dor de cabeça. E aí foi passando o dia e essa dor foi aumentando, foi ficando um pouco mais forte. Então eu tomei paracetamol, que é o que a gente tá indicado a tomar em caso de dores, principalmente dor de cabeça, já que a gente não pode tomar nenhum outro tipo de remédio. Então a gente pode tomar tipo Novalgina ou esse comprimido de paracetamol, que é o que eu sempre tomo aqui. Então eu tomei um comprimido e a dor diminuiu, mas ela continuava lá. E eu, ai, que dorzinha chata, que dorzinha chata. E aí eu pensei, tá, eu vou dormir e amanhã eu vou acordar melhor. Eu dormi. Segundo dia, eu acordei e ainda tava com dor de cabeça. Eu demorei um pouquinho pra dormir nessa noite, só que nada assim muito, meu Deus, não dá pra dormir. Demorei, mas dormi. E eu falei, caramba, eu ainda tô com dor de cabeça. A mesma dor? Era a mesma dor, um pouco mais forte, e ela tinha subido um pouquinho. E eu, que droga, essa dor tá subindo, vou tomar mais um paracetamol. Como já tinha dado tempo, tipo de 8 horas ou mais, eu tomei outro paracetamol. A dor baixou um pouco, porém continuava lá. E eu fazendo as coisas da vida, nesse dia eu ainda tava editando vídeo, mexendo no computador. Chegou a noite, a dor tava chata. Sabe aquela dor persistente que você fica, tipo assim, incomodado porque tava sensível? Então minha cabeça ela já tava sensível aqui na parte de trás. Sensível ao ponto de eu não podia encostar, eu não podia relar e nem fazer nenhum tipo de movimento assim, nem encostar e nem nada, porque doía. Aí eu explicando pro meu marido, nossa, mas sabe aquela coisa que se encosta e dói? Tá muito estranho e tal. E continuei. Fiz o que eu tinha que fazer no computador, não sei o que, desliguei e falei, caraca, meu, pode ter sido o computador. Eu tô sem óculos faz tempo e eu uso óculos. Como eu tô de quarentena, não tô saindo de casa, tô de quarentena assim, a gente tá de lockdown e tá tudo acontecendo. Eu não tô saindo de casa, então eu não tô usando óculos. Meu óculos é pra longe e eu costumo ficar sem óculos em casa. Beleza, eu pensei que podia ter sido isso. Ah, eu mexo bastante no celular, eu tava fazendo as coisas no computador. A dor pode ter aumentado por causa disso. A gente sempre vai tentando entender o que tá acontecendo pra você estar com aquela dor, né? Tipo, foi o que eu fui tentando fazer. Ah, eu comi alguma coisa diferente? Não. O que eu fiz de diferente? E aí você vai tentando pescar alguma coisa ou outra, né? Ok, terceiro dia. Essa noite foi um pouquinho mais difícil pra dormir, mas eu dormi. Se eu não me engano, nessa noite eu tomei metade de um comprimido de Dramin, porque meu marido tava enjoado e ele não queria tomar um comprimido inteiro. E aí eu peguei a metade e ele pegou outro, então me ajudou um pouco a dormir. Dramin a gente pode tomar também pra enjoo, e ele dá um pouco de sono normalmente, então eu acabei dormindo. E tudo bem. No dia seguinte eu acordei com dor de cabeça.
terceiro dia. E eu desacreditada, gente, essa dor não vai passar? O que tá acontecendo? Eu tive dificuldade pra levantar do sofá, porque eu tô dormindo na sala. E eu, oi? Por que que eu não tô conseguindo, tipo, fazer quase nada? Tudo que eu fazia doía, meio que beliscava. Começou assim e continuou subindo. Lembra que eu falei pra vocês? Começou aqui, foi subindo, nananã, e tava no topo já. Só que não que, tipo assim, era como se fosse uma coisa que estivesse subindo e mudando de lugar. Ela ia aumentando e ela ia abrangendo mais lugares, mas só no lado esquerdo da minha cabeça. Era daqui pra cá, tava doendo tudo, no terceiro dia. E eu, caraca, agora já tá tudo muito sensível. Ai, que dor chata, nossa. Aí já incomodava mexer a cabeça, eu já não mexia a cabeça. Por virar pros lados, pra cima, pra baixo, eu não fazia nada, só ficava assim o tempo todo. Porque eu sabia que se eu fizesse algum movimento brusco, ela ia dar uns choques, dar uns puxão, umas fisgadas e fazendo tudo lentamente. Eu levantava, ia ao banheiro, voltava, não fazia muita coisa, movimento. Eu fiquei, essa semana inteira eu não fiz nada em casa. De limpar a casa, de lavar a louça, não fiz nada. Vocês sabem como é ruim você, por exemplo, ter que trabalhar 8 horas por dia com dor de cabeça. Se você fica metade do dia com dor de cabeça, já é um saco você ser obrigado a fazer as coisas. Então eu aproveito que eu tô em casa, não sou obrigada a nada, me poupe, né? E eu fiquei no sofá o tempo todo, pensando, vai melhorar, vamos dar uma volta? A gente saiu pra dar uma volta, pra ver se melhorava. Já não sei se foi no segundo ou no terceiro dia, mas eu sei que um dia desses aí, no começo das minhas dores, a gente saiu pra dar uma volta. Então a gente foi, porque a gente podia descer. Tem uma ruazinha que é perto do rio aqui, que tipo assim, ir ali perto do mercado e depois voltar. Não dá em nada. E a gente pegou e foi andando até lá e tudo. Eu até tirei umas fotos, a gente se distraiu, foi bem legal. Mas a luz tava me incomodando um pouco. Eu tava com óculos de sol. E eu também ainda já não tava mexendo muito bem a cabeça, tava meio durinha andando e às vezes dava umas pulsadas, sabe? Mas tava suportável. Ok, nesse dia foi bem difícil pra dormir, do terceiro pro quarto dia, foi bem complicado. Eu acordei no quarto dia com dor de cabeça, eu devo ter dormido umas 2, 3 horas nessa noite. E eu assim, nossa senhora, que dor de cabeça, mas tá doendo muito, que será que é isso? E vivendo de paracetamol, de 8 em 8 horas eu tava tomando, tava mesmo. Quem quiser encher meu saco, vir com frescura de que tomar remédio sem prescrição, essas coisas, vocês estão ligados que paracetamol a gente pode tomar, né? E outra coisa, a última coisa que a gente precisa no meio de uma pandemia é ficar indo ao hospital a cada dor de cabeça que você tem. Tudo bem, isso daqui no final acabei tendo de ir descobrindo e enfim, acontecendo outras coisas que vocês vão saber, mas eu esperei até o último momento pra pensar assim, ou eu vou no hospital ou eu morro pra poder ir, porque vocês sabem que a nossa imunidade é super baixa, com um vírus espalhado por aí, a gente pode pegar muito facilmente, mesmo tomando todos os cuidados, e não sei se vocês sabem, mas a cada 4 pacientes transplantados que pegam coronavírus, um vem a óbito. Pelo menos essa informação que nós temos do Hospital do Rim de São Paulo e também saiu no jornal CNN, se não me engano, enfim, dá o Google, você vai descobrir. Então a gente é meio que movido por esse medo também. Eu ainda não tomei vacina, eu não peguei coronavírus, eu não tô imunizada, então eu penso, né, vou evitar ir ao hospital, não queria ir de jeito nenhum. Fiquei com dor. Tomava o paracetamol, ele já não diminuía mais a dor, ele continuava do mesmo jeito. E a dor aumentou para partes que eu ainda não tava sentindo. Eu senti daqui até aqui, como se fosse uma faixa, e aí eu comecei a sentir dor atrás do olho, tipo, não na visão, não no olho, não atrapalhou em nada, mas atrás, na direção do olho, e na direção do ouvido, não dentro do ouvido, tipo dor de ouvido, mas na direção, só que lá no fundo. E na garganta também. Tudo essa parte aqui esquerda do meu rosto, da minha cabeça, tava doendo muito. E eu, não é possível que eu ia ficar desse jeito. E fiquei deitada o dia todo e ficava lá só esperando, deitada sempre desse lado, porque era impossível deitar desse lado, que fazia pressão, né, e tudo. Tentando não me levantar muito rápido. Meu marido fazia comida e levava comida pra mim, e toda vez era um sofrimento pra eu me mexer, pra eu comer. Eu mastigava, doía. Eu mexia minha língua, doía. Tipo, dava uns beliscões. Mas não era pouca coisa não, era uns beliscões que doía muito. Eu piscava, doía. Eu olhava pro lado, doía. Então eu tava vivendo com aquele medo, com aquela coisa assim. Às vezes eu ficava sentada só pra não passar 24 horas por dia deitada, assistindo TV ou alguma coisa assim, encostada no sofá, e ele falava comigo, não sei o que. Eu tava parecendo um robô. E mesmo quando eu não fazia nada pra doer, ela doía. Então ela tava doendo constantemente, eu só evitava
evitava fazer movimentos, respiração profunda, eu evitava fazer qualquer coisa pra doer menos. E mesmo assim, ela doía. Inclusive, eu fiz um vídeo que eu mandei pra minha mãe pra ver se dava pra ver, porque eu sentia beliscando, mas eu não sabia que visivelmente, que era visível. Então, às vezes eu tava parada e a cabeça dava, não desse jeito, um pouco mais sutil, mas ela dava uns puxões assim, como se alguém estivesse puxando um nervo assim. Doía bastante. Aí, tá bom. Meu marido veio me dar a janta e eu levantei e senti muita dor. E eu não aguentei, eu comecei a chorar porque tava doendo muito. Eu tava desesperada e tava doendo, eu tava chorando de dor. Aí ele fica desesperado, só olha pra mim, tipo, Tá doendo muito. e eu chorava, 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 sem tentar, tipo, me mexer muito. E eu tava comendo pouco, porque, né, eu ia comer, eu tinha que me mexer, mastigar doía, tudo doía. Ai. Ui. E aí ele falou, olha, vamos fazer assim, amanhã a gente vai no médico, não dá mais pra esperar. Aí eu falei, tá bom. Continuei comendo e lembrei que nesse dia tinha saído uma ferida na minha cabeça. Aí eu falei pra ele, tá começando a sair machucado na minha cabeça. Ele falou, como assim? Eu falei, não sei, eu acho que de repente minha cabeça doeu tanto, eu devo ter tido febre interna e começou a sair bolha na minha cabeça, machucado, ferida, sei lá. Tipo, não sei. Então amanhã a gente vai no médico pra ver. E aquelas coisas coçavam, sabe? Eram umas bolinhas que tinha aqui, aonde começou a dor e por onde ela foi passando tinha bolas. Tinha alguns lugares que era só umas bolinhas vermelhas e tinha outros, era tipo uma faixa assim na minha cabeça. Não dá pra ver, não deu pra ver nitidamente por causa do cabelo, mas é uma faixa de bolhas que tinha na minha cabeça toda até aqui em cima. Então tinha tudo aqui atrás e inclusive aqui, atrás da orelha. E aqui também. Agora tá sarando, mas porque eu tô passando pomada, mas vamos chegar lá. Aí eu falei, então, saiu essas feridas, elas doem bastante, incomoda, não dá pra eu deitar de assim, eu tenho só que ficar de lado e não sei o que, não sei o que. Ele falou, tá bom, amanhã a gente vai no médico. No meio da noite era, sei lá, de manhã isso, eu não sei, porque nessa semana, foi na semana passada, ele tava fazendo o horário da noite. Então a gente dormia durante o dia, né? Tipo assim, de manhã até de tarde. E eu não tava conseguindo dormir de jeito nenhum. Aquela dor tava insuportável. E aí eu sentei no sofá chorando muito, muito, muito. E comecei a repetir um mantra que eu gosto bastante. Eu não tenho religião, eu não conheço rezas e orações e nem nada, mas eu conheço um mantra que é bem gostoso de fazer e normalmente me acalma, que é da religião do meu marido. E eu comecei a repetir esse mantra, repetir, chorando, e a dor foi diminuindo. Pelo menos enquanto eu tava chorando, eu não senti dor. Era isso que eu ia falar. 2 momentos que eu não senti dor durante essa semana da dor de cabeça. Era quando eu tomava banho, eu colocava a cabeça assim embaixo do chuveiro e a água caía bem quente e eu não sentia dor, então eu aproveitava pra mexer minha cabeça, pra dar risada, porque eu não conseguia dar risada, que doía. Foi uma semana triste, porque eu tive que ficar o tempo todo assim, que nem uma palhaça. Uma palhaça séria. E eu sou uma palhaça alegre. Normalmente eu dou risada o tempo todo e eu tive que ficar assim o tempo todo. Ou eu tava assim ou eu tava chorando. E aí eu entrava no chuveiro e aquela água batia assim. Nossa, como é bom tomar banho. Eram os banhos mais demorados. Eu ficava bem uns 15 minutos com a água batendo pra eu ficar. Era o único tempo que eu tinha durante o dia sem sentir dor. Então eu aproveitava. Tava nem aí. Aí tava lá. E o momento que eu fiz o mantra e chorei muito, muito, muito. E aí passou um pouco a dor também, mas depois ele foi voltando. Conforme eu fui me acalmando, foi voltando. Eu acho que é o ato de eu chorar, eu não sei o que foi que fez aquilo lá de minha dor, mas ela voltou e eu devo ter feito isso durante 1 hora mais ou menos e eu não tava mais aguentando. Então eu levantei, peguei um diazepam, que eu tenho também pra casos de emergência, e ele dá sono, acalma, enfim, e eu tomei pra poder dormir, porque eu não ia conseguir dormir, eu ia passar a noite. Aí eu falo muito, me dá dor de cabeça. São reflexos ainda disso daí, sabe? Eu peguei o hábito de falar bem baixinho, porque eu conversava com ele, pra eu falar com ele eu tinha que falar bem baixinho, e nananã. E agora falando aqui com a câmera, eu sei que pra ficar legal, pra ficar som, tudo, eu gosto de me movimentar, eu gosto de fazer gesto, eu falo alto, eu sou muito expressiva, só que isso tá me dando dor de cabeça. Eu vou ser um pouco mais calma, tá? E aí, eu dormi nesse dia com diazepam. O que eu esqueci de contar pra vocês, eu fui na farmácia. As farmácias aqui são muito boas, os profissionais são muito profissionais. E a gente foi na farmácia. Eu vou contar porque foi engraçado. Foi no
segundo ou terceiro dia, e de máscara, né? Entramos na farmácia. E eu tava de máscara. Além disso, tem aquele acrílico no balcão pra atendente, né, segurança e essas coisas tudo. E aí, eu falando assim com a moça. Moça, eu tô com dor de cabeça. Aí ela... Peço desculpas, vai ter de falar mais alto. E eu... Tipo assim, eu não podia falar mais alto. E ela tava, tipo, ainda nessa distância, de mim pra câmera, e ela não tava me escutando. Aí eu falei pro meu marido... Fala pra ela que eu tô com dor de cabeça faz 5 dias. Aí ele... Então, é porque ela tá com dor de cabeça faz 5 dias? Ele era tipo um tradutor meu. Ele sabia tudo que tava acontecendo, mas ele não falou. Eu tinha que passar pra ele passar pra ela. Aí eu tava com uma lista de todos os remédios que eu tomo. São 9 tipos de remédios diferentes. Aí eu falei, pede pra ela me dar um remédio forte pra dor de cabeça que não interaja com os meus medicamentos. E dei a lista pra ela. E ela ficava assim, pra mim e pra ele, pra mim e pra ele. Aí ele falou... É pra você dar um remédio pra ela que não interage com os medicamentos que ela já toma. Aí ela olhou a lista... Fala pra ela que eu já tô tomando paracetamol e não tá adiantando. Aí ele... Sim, ela já tá tomando paracetamol, mas não tá adiantando. Aqui eles chamam de Benuron, é o nome do remédio. Aí ela... não tá adiantando? Então, assim, a gente até tem um remédio de enxaqueca que ele é bastante forte, normalmente ele resulta, mas a gente só também pode vender através de prescrição médica. Não posso simplesmente te vender uma coisa forte, principalmente que não interaja com seus medicamentos. A única coisa que eu posso te vender é o paracetamol. Aí eu... Legal. Então eu vou querer um. Aí eu falei pra ela, olha, que também já tinha acabado. Que eu já tinha tomado a cartela inteira. Eu pedi pra ela medir minha pressão, porque eu ainda tava com essa ideia de que podia ser pressão alta. Aí ela, tá bom. 60 cêntimos, tem que ir lá na máquina, eu vou lá, te ajudo, tarará. Aí o Rodolfo foi no carro, buscou o dinheiro e a gente foi pra medir a pressão. E eu já comecei a ficar morrendo de calor dentro da farmácia, comecei a suar, passar mal. Ai, meu Deus, vai logo. Aí enfiei o braço lá na coisa e medi a pressão. Demorou um século na minha mente. Ai, ai. Calma. Então, continuando daí, mediu a pressão, não era, minha pressão tava ótima, inclusive eu tenho um papelzinho ali guardado, tava 11/9. Minha pressão sempre tá por aí, 12/8, 11/9, e quando ela subiu, na época que eu falei que eu tinha pressão alta, não, eu tive um caso de pressão alta durante a hemodiálise, que eu senti muita dor na nuca, por isso que eu associei no começo essa dor à pressão alta, que ela chegou a 17 ponto tralalá. Durante a sessão de hemodiálise, desligaram a máquina, fizeram soro, medicamento pra passar. E aquele dia eu tava quase morrendo mesmo, com muita dor de cabeça, não conseguia parar. Mas, voltando aqui, mediu a pressão, nada. Aí eu falei pra ele, olha, eu vou pro carro, veja se tem essas maquininhas que a gente compra pra levar pra casa pra medir a pressão, pra não ter que ficar vindo na farmácia o tempo todo. Vê quanto custa, que tinha vários modelos. Aí ele foi lá, terminou, comprou o remédio tudo, custa caro. Eu falei, tá, não precisa disso por agora, já que não é a pressão mesmo, vamos focar em outra coisa. Tá bom, esse foi o episódio da farmácia. E vida que segue, né? Eu tava contando pra vocês como é que tava no quarto dia, que daí eu fui dormir tomando o diazepam. E eu tomei o diazepam e acordei no outro dia. Ele chegou do trabalho e a gente foi ao hospital. Ele foi só tomar banho e eu também fui tomar banho pra ver se diminuía um pouco a dor de cabeça, né? Aquele velho truquezinho que eu... E eu me troquei e a gente foi pro hospital. Achei a emergência lá, a urgência, porque eu não sabia onde é que era, nunca tinha ido, achamos. Por incrível que pareça, tinha 2 pessoas e só uma pessoa na minha frente. E era uma criança e não tinha nada a ver na onde que eu ia passar. Então, esperei, paguei na recepção, esperei na sala de espera. Aqui não é tipo SUS que você vai no postinho ou você vai, enfim, em alguns lugares e você passa pelo médico, beijo, tchau. Tem que pagar, os atendimentos assim tem que pagar. Alguns lugares tem convênio também, essas coisas. Gente, tinha acabado a bateria da câmera, mas eu voltei. Meu cabelo acho que até já secou, já tá um fuazinho, uau! Então, onde é que eu tinha parado? Eu tava falando de que a gente tem que pagar o hospital, não sei o que. Beleza, é um valor simbólico, não é uma coisa absurda, foi 14 euros pra consulta. E vamos lá como é que foi. Fiz a triagem, a enfermeira chamou. E eu fui andando que nem um robozinho assim, cheguei lá na triagem, sentei tipo, sei lá, uns 5 metros de distância, de máscara, e a enfermeira perguntou o que eu tava fazendo ali, nananã, e eu, tô com dor de cabeça. Aí ela, Desculpe, vais ter de falar mais alto.
mais uma vez. Aí eu falei, eu não posso, não consigo. Eu não podia tirar a máscara pra ela ler a minha boca, não podia, entendeu? Aí eu peguei e fiz assim, tipo, dor de cabeça, explodindo, falta pouco pra eu morrer. Aí ela, tá com dor de cabeça? Aí eu, sim. Faz quanto tempo? Aí eu não lembro se eu falei 5 ou 6 dias, mas eu fiz assim. Aí ela, tá. Aí eu falei, só do lado esquerdo. É porque eu tava achando muito estranho. Tipo, eu posso dar soco na minha cabeça do lado direito, eu posso enfiar uma faca aqui, cutucar, fazer o que for, que esse lado aqui não doeu nem por um segundo. Eu tava em perfeitas condições, eu não senti nada, meu corpo tava ótimo, eu tava tendo apetite normal. Desculpa. Eu tava tudo normal, só que o lado esquerdo inteiro da minha cabeça tava tendo um colapso e eu não sabia o que era. E tudo que eu pesquisava na internet, porque a gente é assim, né? Ai, bati meu dedinho, vou lá no Google, bateu o dedinho, câncer, vai morrer em 2 dias. Aparecem umas coisas absurdas assim. E eu só pesquisava assim, dor de cabeça muito forte. Dor de cabeça só no lado esquerdo. O que tem do lado esquerdo da cabeça? Dor da morte na cabeça do lado esquerdo. Eu só pesquisava isso, só. E aí não aparecia nada, parecia tipo assim, ai, o que pode ser a sua dor de cabeça? Ai, pode ser uma não sei que lá, pode ser um AVC, pode ser não sei que lá. E eu, gente, não é isso, não é isso, não é isso, porque os sintomas não batia, entendeu? E nada batia com o que eu tava sentindo. Como que é um negócio que parece um nervo que tá doendo dentro da nuca e sobe e faz bereba? Não, fazia sentido. Ou seja, o Google pela primeira vez foi inútil pra mim. Porque eu também sou muito leiga em muitas coisas e você que já sabe o que é, ou você acha que sabe o que é, porque teve gente lá no Instagram que matou a charada com um stories que eu fiz, falando que eu tava com dor na cabeça só do lado esquerdo. E aí já me disseram, fala balafaros. Adivinharam o que era? Coloca aí nos comentários se você já adivinhou, se você já sabe o que é que eu tive. Com todas essas dicas que eu já dei. Antes de eu falar, vai. Colocou? Tá, aproveita e se inscreve já no canal pra continuar seguindo a gente. Isso não custa nada pra vocês, R$0 pra curtir o vídeo também. E me ajuda pra caramba. A gente começa a espalhar boas vibrações pro mundo. Mentira, mas a gente espalha esses vídeos aí que às vezes ajudam algumas pessoas. Continuando. A enfermeira faz tantos dias, não sei o que, foi fazendo as perguntinhas lá, não sei o que lá, tomou isso, fez aquilo, papapá. E ela começou a fazer pergunta que eu conseguia responder com sim ou não. Então tava. Ela lá no cu do Judas, eu aqui. Não conseguia falar muito alto, né? Vamos lá. Sei fazer mímica maravilhosamente. Como vocês já perceberam, tudo pra mim é na base do jutsu e essas coisas que você aponta, onomatopeia. Eu sou ótima nisso. Então as pessoas, no final, elas sempre entendem o que eu quero dizer. E aí a mulher foi lá e perguntou, fez a pergunta crucial, pra matar. Tem feridas? Ou tipo, foi essa a pergunta, alguma coisa, tem ferida? Saiu ferida na cabeça, alguma coisa assim? Aí eu, sim. Já pensei, caraca, eles vão descobrir o que eu tenho. Aí eu falei, sim, saiu aqui atrás, aqui, fui mostrando pra ela de longe. Aí ela... Desde quando? Eu falei, desde ontem, entendeu? Ontem começou a sair, começou a aparecer ferida. Aí ela... Deixa eu ver. Mete a luva e vem aqui. Aí começa a puxa o cabelo daqui, puxa o cabelo dali, não sei o que, não sei o que. Ela... Ah, ok, pá. Isso são zonas. Isso é zona. Eu, zona? Fiquei olhando pra ela. O que é zona? As zonas que eu conheço são outras coisas. Aí ela... Ah, pois, são. É zona. Eu... Fala minha língua, como assim zona? Tá cheio de puta na minha cabeça, o que tá rolando? Me conta. Eu fiquei quieta só olhando pra isso na minha cabeça, né? Tô pensando, óbvio que eu não falei. Eu... Zona? Fiquei quieta, só pensando. Eu devo ter entendido errado, ela deve estar viajando, a gente usou droga, o que tá acontecendo? Passou. Aí ela, então só espera lá na sala de espera. Não me fez mais pergunta, não fez mais nada. Como se ela tivesse matado a charada e eu fiquei boiando. Aí, ok. Sentei lá na outra salinha de espera e mandei mensagem pro Rodolfo. Falei, amor, a enfermeira falou que é zona. Aí ele, é porque o hospital é uma zona. Tipo, uma piada, tipo, falou zoando. Sei lá, não entendi nada. Aqui tem muitas placas espalhadas nas ruas escrito zona. Quando você é brasileiro, no começo você dá risada de tudo.
Zona. Ai, olha lá, essa rua é uma zona. Zona ao pé da letra, significa uma zona, um local, aquela zona. Enfim, eu não vou ficar explicando isso aqui. Enfim, a médica apareceu na sala de espera, eu tava sozinha. Apareceu lá na porta, ela. Tabata, foi um milagre, porque eles me chamaram de Tabata. E aqui eles não me chamam de Tabata, eles me chamam de Tabata. Aí eu, fui, tipo, meio levantando e ela, pode ficar aí. Aí eu, fodeu, eu sou contagiosa, o que aconteceu? Aí ela, tá com dor de cabeça? Aí eu, tô aqui. Não consegue falar mais alto? Eu, lado esquerdo, tô doendo. Nananã. Comecei minhas mímicas muito louca de novo, né? E ela, tá bom, pode vir. Acho que ela desistiu de tentar adivinhar, a gente não tá se entendendo muito bem nessa linguagem. E ela me chamou pra sala. Foi a mesma coisa da enfermeira. Eu sentei aqui num canto da parede, ela sentou lá no outro canto. Ai, negócio chato, viu? Quando você pensa que você tá curado, que você tá negócio, a dor existe ainda. Eu fico estralando meu maxilar porque às vezes parece que alivia, ou tem a sensação de que vai aliviar, mas não alivia. É só uma mania mesmo, de ficar abrindo a boca e meu maxilar fica tá. Aí ela começou a fazer as perguntas. Eu amei essa consulta, porque foi muito eficiente. Ela foi muito eficiente. Ela foi atenciosa, olhou na minha cara, me examinou, perguntou se eu tomava remédio, o que eu tinha pra tomar remédio, se eu tinha alergia a algum remédio. Assim, foi uma consulta de verdade. Eu fiquei muito feliz, aliviada nesse dia, porque eu pensei, essa médica, eu acho que vai funcionar. Eu falo isso porque desde que eu nasci, eu passo em médicos. Eu já fui em muitos médicos, queridos amigos. Eu acredito que se você tá aqui nesse canal, você também já foi. E o que acontece sempre? Não sempre, mas o que acontece muitas vezes, a gente tem a sensação de que a pessoa tá atendendo a gente por obrigação, por dinheiro, tá com uma vontade, tem preguiça de descobrir e só quer despachar. Só quer ir rápido que você vaze da frente dele. Muitas vezes eles não olham na sua cara. E eu já contei histórias assim pra vocês lá no Instagram também. Inclusive, segue lá. E a médica conversava comigo, parará. Então ela as perguntas básicas, né? Quais remédios você toma? Peguei meu celular que tava com a lista de remédio. Passei a lista pra ela e ela foi anotando. Por que você toma esses medicamentos? Falei, eu sou transplantada. Aí ela, transplantada de quê? De rim? E eu, acertou, miserável. Perguntou outras coisas. Isso aqui é dor de cabeça, desde quando? Intensidade, aonde que é? Tem ferida? E eu contei tudo que eu já falei pra vocês. Deixa eu ver. Aí eu mostrei. Olhou, pegou. Mas em menos de um segundo ela já falou que era zona. Assim que ela bateu o olho, ela falou, isso é zona. Falei, de novo não, meu Deus do céu. De novo não. Alguém me traz um tradutor, por favor. Eu jurava que era uma gíria daqui. Uma gíria não, um termo usado aqui. E eu pesquisando descobri que não. Descobri que isso tem mesmo esse nome. Não só aqui. No Brasil também tem gente que conhece por zona. E aí ela começou a falar. Ela falou tipo umas 3, 4 palavras. E eu fiquei olhando pra cara dela. Ela falava, é zona. Eu, é flower. É chicken bean. E eu, ela falou um monte de nome. Aí ela, herpes. Aí eu, tudo ficou claro. Quer dizer, mais ou menos, porque eu não conhecia muito bem. Embora eu já tivesse tido manifestações de herpes no meu olho. Outra história, meu olho esquerdo. Lembrem-se dessa informação. E eu, mulher, herpes, tem certeza? Porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum eu ter herpes e tá com dor de cabeça. E ela falou, é por isso que você tá com tanta dor de cabeça. Deve estar doendo muito mesmo, tem várias feridas, tá feio, tem uma que tá muito grande, ela pode estourar. Começou a me explicar. Que eu não podia coçar, que eu não podia futucar, que eu não podia espremer a bereba, que eu não podia fazer nada. Tinha que ficar lá só, sobrevivendo do jeito que eu tava, sentindo dor. Não, porque ela ia me passar remédio, né? Mas ela falou que se por acaso ela viesse a estourar, ou se eu sem querer arrancasse a casquinha, ou qualquer coisa assim, e saísse o líquido, não sei que líquido é, não quero saber, é um líquido contaminado,
e isso é contagioso. Mas ela não explicou a fundo como que é o contágio, quão é contagioso, como é que funciona esse contágio. Enfim, eu acho que as pessoas deduzem muitas vezes que a gente sabe das coisas. Isso daí deve ser o mínimo, mas eu não sei, eu não sabia. Agora eu pesquisei, eu sei que é um vírus e que não é só uma doença de pele. Pra mim era uma doença de pele exclusivamente, por isso não fazia sentido pra mim eu ter dor de cabeça. Eu achei que era tipo, sabe essas coisas que você pega, você vai na praia, você pega micose, coça, passa uma pomada e passou. Pra mim era uma coisa simples. Herpes é uma bolinha que sai, você passa uma pomadinha e sai. Eu não imaginava que podia ter tanta coisa por trás disso. Mas calma que eu vou chegar lá. Não só pra deixar claro aqui, não é a mesma herpes labial ou herpes genital. Essa herpes é a da mais complicada, chama herpes zoster. Ok. Aí ela falou, então eu vou te passar esse medicamento. Você que conhece já deve saber qual que é, a Ciclovir. Só um minuto. É isso mesmo. Essa pomada, a Ciclovir, essa pomada eu tinha que passar 5 vezes por dia em cada bolha que saiu na minha cabeça, em cada uma dessas feridas que tinha saído. Embora eu não soubesse onde elas estavam exatamente, então eu tinha que ficar caçando, passando a mão, passando o dedo, sentindo e passando a pomada. Então ela me indicou com isso, né? Me indicou, prescreveu a pomada, um medicamento via oral, que era pra tomar uma vez por dia durante uma semana, e o SOS Dores, que é assim, quando você tá sentindo muita dor, igual o diazepam, que eu consegui a receita com a minha médica do pós-transplante, porque eu tava com dor no ciático e outra história, e enfim, então era um remédio assim, um pouco mais forte, analgésico também. Ela frisou bastante isso, porque eu fiquei olhando pra ela com cara de desconfiada. E ela falou, calma, não é nenhum anti-inflamatório, nada disso que eu vou te dar. Você vai tomar um analgésico mesmo um pouco mais forte pra quando você estiver sentindo muita dor. Nessa hora quase que eu ajoelhei. Eu falei, gente, essa mulher é uma santa. Eu tenho esses traumas de consulta, de medicamentos, essas coisas, e a gente tem que prestar muita atenção. Eu vou contar uma história dentro dessa história, super rápida. Eu fui em um médico no hospital público da cidade onde eu morava no Brasil. E fui muito mal atendida, muito mal recebida, mal recepcionada, demorou pra caramba pra atender, o hospital não tava tão cheio assim, eu estava com dores, eu já tinha problema renal descoberto, o médico não olhou na minha cara, ele perguntou o que eu tinha, eu expliquei, e ele falou, pra isso você vai tomar tal coisa, e eu falei, então é que eu não posso tomar, eu fui proibida de tomar anti-inflamatório, qualquer tipo de anti-inflamatório, então, tipo, não posso. Aí ele, mas pra isso que você tem, você vai tomar esse. Eu acho que ele me passou cataflã, não sei o que era. Eu falei, mas eu não posso. Mas é só isso. E me deu a receita e, tipo, só voltou a fazer isso aqui. Eu saí de lá, continuei com dor, não comprei o remédio, não tomei o remédio. Que era anti-inflamatório, que a gente renal sabe que não pode tomar. Então, por isso que eu tô falando pra vocês que eu tenho esses traumas, que eu vou em médico desde sempre, que eu já fui muito bem atendida, muito mal atendida, e que esse atendimento foi maravilhoso, que ela foi muito precisa, atenciosa, e teve essa atenção de me falar que não era, que o medicamento eu poderia tomar, que era analgésico, enfim, essas coisas a gente tem que prestar bastante atenção. Ok! E aí eu já tava mais tranquila, tipo assim, eu vou tomar remédio, vou parar de sentir dor, vou usar a pomadinha e vai ficar tudo bem. Tava respirando mais calma. Aí ela perguntou pra mim se eu queria, olha, você pode ir embora, ou se você quiser, eu vou prescrever pra você tomar um remédio na veia agora. Pra dor, você tá com muita dor? Tô, mulher. Mulher do céu, eu tô. Aí ela, então você vai tomar esse medicamento na veia e depois você tá liberado. É pra você já aliviar um pouco essa dor. E eu perguntei pra ela de novo mais umas 2 vezes, mas essa dor de cabeça tão forte que eu tenho é por causa da herpes? E ela disse que sim, claro, todas as vezes. Fui na salinha da medicação, aí teve uma parte chata, que a enfermeira, todo mundo foi educado e tudo, só que ela foi me medicar. Gente, olha a minha mão. Tá vendo isso aqui? São veinhas de criança. Ninguém nunca consegue pegar essas veias. Eu não sei se ela tava treinando pra pegar veia de mão, eu não sei se ela gosta de pegar essa veia, eu não sei o que aconteceu, mas eu falei pra pegar essa veia. Eu pedi, por favor, pega essa veia, que ela é garantida. Ninguém erra ela, muito difícil. Ninguém erra essa veia aqui, é a veia que eu faço todas as análises do transplante. Melhor veia que tem, entendeu? Não tem, era garantida. Aí ela, não, vamos aqui, não sei o que. Pegou minha mãozinha e eu já olhei até pro lado e comecei a me segurar. Por quê? Não conseguiu. Aí ela estourou minha veia, tá vendo?
não tenho ódio dela, não tenho raiva dela. O que eu tenho raiva é que tem gente que não acredita no paciente. Eu acredito que tenha pessoas que mintam, pacientes que mintam ou que exageram, que falam coisas absurdas. Mas eu vivo no médico desde que eu nasci, eu conheço o meu corpo, eu sei o que dá certo e o que não dá. Então, se eu pedir pra fazer nessa veia, por favor, faz nessa veia. Na mãozinha não vai dar certo. A única vez no hospital que conseguiram pegar uma veia da minha mão foi essa veia aqui. E eu fiquei com dor 2 dias, porque essa porcaria fica doendo. Não peguem a veia da mão que dói. Aí ela estourou a veia e ficou cutucando, né? Aí cada hora ela, tá tudo bem, Tabata? Tá tudo bem, Tabata? E zau, 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 zau. E eu... Gente, eu sou muito educada. Pode parecer que não, mas eu sou. Pra eu ser grossa com uma pessoa, pra eu responder ou falar alguma coisa, a pessoa tem que ser escrota comigo. E ela foi educada, entendeu? E eu tava torcendo muito pra ela conseguir achar a veia, mas não deu certo. Aí ela, fulana, vem aqui, tenta achar que eu não tô conseguindo. Ela, só um minutinho, tá? Eu, Só pensando, essa fulana não vai continuar na mesma veia. Ai, mas ela continuou. Isal, 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 Isal. E eu... De máscara, era só a lágrima mesmo, porque... A cara, ninguém tava vendo as caretas que tava fazendo. Aí ela, ai, tá bom. Pegou, tirou, viu que tinha estourado, tinha ficado preto, meteu o band-aid aqui, dá outra aqui. Gente do céu. Aí outra falou, não, mas esse braço ela disse que não pode porque ela tem a fístula. Quase beijei a mão dela, né? Aí ela, não, mas a fístula é no braço, eu vou pegar na mão. Aí eu fiz, ela não conseguiu disfarçar, mas assim, um cachorrinho. Ela pegou a minha mão, olhou. Gente, é sério, olha isso. Vocês conseguem ver alguma coisa aqui? Essa veia é mais fina que meu cabelo. Aí ela, jogou o braço, pegou esse braço e foi na minha veia. Óbvio que ela acertou de primeira, porque minha veia não falha, meu amor, eu me conheço. Saí do hospital, fui pro carro, pedi desculpa pro meu marido porque ele não tinha dormido ainda, né? Ele chegou e foi virado pro hospital. Tinha demorado um pouquinho, acho que a gente ficou umas 2 horinhas lá, pelo menos. E aí eu falei, tá tudo bem agora, é isso, isso, isso. A gente só precisa ir na farmácia comprar os remédios, ir pra casa e ficar lá até sarar. E essa foi a saga da herpes zoster. Gostaram da minha história? Por que eu contei essa história aqui pra vocês? Porque o canal é meu e eu falo o que eu quiser aqui. Porque eu já falei, tem relação com as coisas que a gente passa, principalmente com efeitos colaterais do pós-transplante. A médica me explicou que isso pode acontecer por conta dos remédios imunossupressores. A nossa imunidade baixa, esse tipo de coisa pode acontecer. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que é a herpes zoster ou herpes zoster. Se você ficou assistindo até agora, meu muito obrigada. Aproveite e deixa o joinha, que você já sabe que custa R$0 para se inscrever no canal também. E segue lá no Instagram para conversar comigo a hora que você quiser, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Não esquece de comentar o que você achou do meu relato, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Doía, 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 doía.